Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro confronto de gigantes do judiciário brasileiro. De um lado, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, do outro, o Supremo Tribunal Federal, o STF. E o que estava em jogo? Bom, nada menos que o poder de investigar crimes eleitorais aqui no Brasil. Vamos entender essa briga? A grande pergunta que guia toda essa história é exatamente essa aí. Será que a Justiça Eleitoral pode, com uma simples resolução, limitar um poder que a própria Constituição Federal deu ao Ministério Público? É uma questão que mexe, sabe, com a base do nosso sistema de poderes. Mas antes da gente entrar de cabeça nos detalhes, aquele pedido rápido. Se você gosta de entender esses assuntos complexos de um jeito direto, não esquece de curtir, seguir e compartilhar. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Então, vamos lá. Essa história toda começou lá em 2013. Foi quando o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que, basicamente, virou de cabeça para baixo o jeito como os crimes eleitorais eram investigados até aquele momento. Para a gente entender como o TSE pôde fazer isso, é preciso sacar que a Justiça Eleitoral é um caso meio único no nosso sistema. Ela não só julga e administra as eleições. Ela tem uma terceira função, que é de regulamentar. Ou seja, ela tem o poder de criar regras para detalhar as leis eleitorais. Um poder que vem do próprio Código Eleitoral. E foi usando exatamente esse poder de criar regras que o TSE acabou batendo de frente com uma das principais funções do Ministério Público. E aí, claro, gerou um conflito institucional dos grandes. E aqui a gente vê a mudança na prática. E olha, foi uma mudança da água para o vinho. Antes, se o Ministério Público visse alguma suspeita de crime eleitoral, ele podia ir direto na polícia e pedir para abrir o inquérito. Com a resolução, isso acabou. A caneta que autorizava o início de uma investigação passou a ser exclusiva da Justiça Eleitoral. Ou seja, o ponto central é que o MP foi, na prática, tirado da primeira fase da investigação. Ele não podia mais dar o pontapé inicial. E essa mudança foi tão forte que, claro, a discussão foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E foi assim que o caso chegou no STF, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Cabia aos ministros do Supremo dar a palavra final. O TSE tinha passado dos limites ou não ao editar essa norma? A decisão da maioria dos ministros foi bem clara e se baseou em dois argumentos principais. O primeiro, um problema formal. O TSE não pode legislar sobre o processo penal. Isso é tarefa do Congresso. E o segundo, um problema material, a regra ia contra o artigo 129 da Constituição, que dá ao MP o poder de requisitar investigações. Simples assim. E essa frase do ministro Celso de Mello, olha, resume tudo perfeitamente. O poder do TSE de criar regras não é absoluto. Ele vem em segundo lugar, sempre abaixo da lei e, claro, acima de tudo da Constituição. Serve para detalhar a lei e não para criar uma nova. E por falar em deixar as coisas claras, se essa análise está ajudando a entender esse assunto, que tal compartilhar? Manda naquele grupo de amigos, sabe? Assim mais gente consegue ter acesso a essa informação e o nosso canal continua crescendo. Mas olha, a decisão não foi unânime não. Tiveram dois ministros que pensaram diferente. E é super importante a gente conhecer os argumentos deles para ter a visão completa desse debate. Para os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, a resolução era, na verdade, uma proteção. Eles argumentaram que centralizar tudo na Justiça Eleitoral ia trazer mais segurança jurídica e, principalmente, evitaria que investigações fossem usadas como arma política para prejudicar candidatos durante as eleições. Aí surge uma dúvida muito pertinente. Não seria um conflito de interesses o ministro Dias Toffoli julgar no STF uma norma que ele mesmo ajudou a criar quando estava no TSE? A resposta, segundo o próprio STF, é não. A Corte já tinha decidido que as regras de impedimento valem para casos subjetivos, quando se julga uma pessoa ou um caso específico. Já a análise de uma lei em si é um processo objetivo. Não se julga uma pessoa, mas a validade da norma. Por isso, legalmente, ele não estava impedido de votar. Certo. Depois de toda essa discussão, de toda essa batalha jurídica, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? No fim das contas, a lição que fica é uma só. A Constituição é a regra do jogo. Ponto final. Nenhum órgão, por mais poder que tenha, pode criar uma norma que passe por cima dela. O poder de regulamentação serve para ajudar a aplicar a lei, não para inventar a roda. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Em um sistema com tantos poderes, quem garante que todo mundo está jogando dentro das 4 linhas da Constituição? Bom, é isso. Muito obrigada pela companhia até aqui nessa análise. E se curtiu se aprofundar nesse tema, não deixe de seguir o Direito Cast lá no Spotify para mais conteúdo em áudio.
Ah, e claro, deixar o like aqui é um gesto super simples, mas que faz uma diferença enorme para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E para mais análises como esta, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.